E agora, para finalizar, eu vou ler trechos que eu extraí de um livro que eu também vou deixar aqui, tá? São relatos do irmão Luiz Francisco. Certa feita, tinha um rapaz que ouviu o evangelho dele e buscou ele para se converter. Só que esse rapaz era nascido já. O irmão Luiz Francisco era contra o rebatismo, a não ser que a pessoa tinha sido batizada por aspersão, né? E aí, ele pegou, olha só, ele pegou e no dia 14 veio o irmão Jean e perguntou se nós conhecíamos. Aqui ó, no dia 14 do mês de setembro de 1907, veio o irmão Giovanni Perrot e nós perguntamos se ele conhecia o Evangelho. Perguntou se ele conhecia, né, as Sagradas Escrituras. Isso é palavras relatadas, escritas por Pablo Luiz Francisco. E ele me respondeu que nasceu evangélico. Aí lhe perguntei ainda se tinha o testemunho e a certeza de ser salvo. Veja, amados irmãos, que o evangelho pregado pelo irmão Luiz Francisco é muito claro e de acordo com as Sagradas Escrituras, que nós somos predestinados. Leia primeiro Eclesiastes, ou 6 capítulos. Nós somos predestinados, e vai ler Efésios também, tá? Predestinados antes da criação do mundo. Nós somos já escolhidos. Então, quando você verdadeiramente crê, é porque você já era escolhido. Por isso que ele pergunta sobre a certeza da salvação. Infelizmente, a congregação cristã ela não dá essa certeza. Ela fala que você tem que cumprir os ensinamentos, os estatutos e permanecer, fazer obras, porque só Jesus Cristo não é suficiente para nos salvar. Tem que ser as obras, seguir todos os ensinamentos e as doutrinas e depois Jesus Cristo. Aí, quem sabe, né? Quem sabe, talvez no último dia herdarei a coroa de vida eterna, né? Mas veja que as próprias palavras do Luiz Francisco. Lhe perguntei ainda se tinha o testemunho e a certeza de ser salvo. Ele me respondeu que não sabia. Então o exortei que ele pedisse perdão a Deus com todo o coração e depois procurasse a promessa do Espírito Santo. Ele obedeceu, colocando-se de joelho, e naquele momento o benigno Senhor o lavou com o seu sangue e também o selou com a promessa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Isso é palavras do próprio irmão Luiz Francisco, viu, amados irmãos? E agora eu vou ler mais 2 trechos, né? Sobre a importância da Bíblia como sendo a palavra de Deus. Até isso a congregação cristã mudou. No Inário 5, sem comunicar a ninguém, a congregação cristã fez uma alteração dos 12 pontos de doutrina e fé que foram criados por mais de 70 igrejas que estiveram reunidas com teólogos, com estudiosos da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. E a congregação cristã, ela alterou isso. Olha aqui que diz o irmão Luiz Francisco. Sem resistência eles entraram e começaram com essas palavras. Estive por 10 dias aos pés da cruz e ouvi do Senhor que me disse, esse irmão Luiz Francisco, não façais doutrinas e queime todos os livros. Tenha somente a Bíblia e o dicionário bíblico. Depois ele repetiu o seu testemunho à sua mulher. Depois, dirigindo-se a mim, disse, o Senhor nos tem conduzidos juntos até agora, na sua paciência, mas agora quer a nossa submissão à sua palavra, a Bíblia Sagrada. E acrescentou mais o irmão Luiz Francisco, retirai a mão da minha obra, diz que Deus falou com ele. Então, como pode operar se o homem criar ensinamento, criar doutrina, né, criar estatutos? Como que poderia Deus operar livremente
pelo Espírito Santo, se os homens estavam criando coisas além da Bíblia. Em outro ponto ele diz: por outro lado, Francescon e Otônio e outros crentes convertidos ao evangelho do catolicismo romano, eles eram católicos, né? Com o seu complexo de prescrições e normas, era lógico que eles se mantivessem à distância das grandes igrejas protestantes históricas, alimentando o temor de ser de novo submetido a outras formas de clericalismo, considerando como um modo para colocar vários sistemas humanos no lugar da Sagrada Escritura, sendo somente ela suficiente a dar a luz e guiar os crentes. Veja que o irmão Luiz Francescon, o irmão Otones e outros que eram convertidos ao puro evangelho, eles não queriam essa criação de denominação, de institucionalização, eles não queriam, porque eles já estavam calejados, com medo da forma da Igreja Católica conduzia, né, as igrejas, e da forma que grandes outras igrejas protestantes também faziam. Eles eram totalmente contra isso que foi feito aqui na congregação, foi feito na congregação cristã no Brasil e que se esparramou nas congregações cristãs ligadas à congregação cristã no Brasil, né? Porque que congregação cristã dos Estados Unidos, mas ela não é autônoma, ela é ligada ao Brasil, assim como de outros países. Então tá muito claro que o irmão Luiz Francescon, ele era contra isso. Ele era contra isso. E outra parte que eu quero ler para vocês. Em agosto de 1955, quando ele tinha a venerada idade de 89 anos, escreveu em italiano e firmou de próprio punho o que segue: nós cremos nos dons de Deus, pelos quais foi começada esta obra no povo italiano em Chicago, Illinois, no ano de 1907. É nessa obra que ele fala, é a conversão das almas, irmãos. Não tem nada a ver com igreja, não. Todo o povo italiano, ele está falando do povo italiano em geral, das outras igrejas. Poucos meses depois, alguns dentre nós, guiados pelo Espírito Santo, levaram o testemunho desta obra, o Evangelho Puro, em diversas localidades da América do Norte, Itália e parte da América do Sul. E o Onipotente, nosso Deus, os acompanhou com as suas grandes maravilhas. E a obra cresceu, a evangelização se esparramou, não é igrejas, né? Se alargou miraculosamente, né? Milagrosamente. Isto foi realizado no espaço de 3 anos, que nos serviram para confirmar-nos plenamente que se deve deixar o Senhor operar, e nós somente escutá-lo e guiá-lo. A crença na guia do Espírito Santo, não é em doutrina e nem ensinamento, a crença na guia do Espírito Santo e os seus dons. Isto é o manto da Igreja de Deus, que está em Jesus Cristo. Nós, ao presente, para não falharmos e cairmos desta celeste vocação, como outros já falharam e caímos, devemos antes possuir a verdadeira humildade de ânimo para poder ser governados pelo Espírito de Deus, e estando debaixo do sangue do concerto eterno e crer na promessa do Senhor. E com a perseverança suplicar ao Pai das misericórdias que, salvos e batizados com o dom do Espírito Santo, ele possa continuar a dispensar seus dons no meio de nós, a fim de que esta obra, a evangelização, possa ser conservada, que ninguém possa alterar. Veja, a mesma preocupação que o apóstolo Paulo tinha ali em Gálatas, das pessoas alterar, né, o evangelho que tinha recebido, ele também tinha, né? Que a obra possa ser conservada e propagada como no princípio, uma vez que ele se compadeceu pela graça de Cristo em nos mantermos dentro dos limites das Sagradas Escrituras, né? E veja aqui também outra curiosidade.